Olá, pessoal, bem-vindos. Então, à questão 62 do Enem 2011, prova amarela, primeiro dia, Ciência da Natureza e suas tecnologias. Então, eu vou ler para vocês essa questão, tá? Vamos lá. Questão sobre biologia molecular. Então, esse é o assunto da questão. Só para vocês saberem, já trabalhei no projeto Genoma brasileiro, então eu sei um pouquinho sobre o assunto, tá? Podem ficar sossegados. Fiz física também, faço engenharia, adoro ciências em geral. Então vamos lá. Nos dias de hoje, podemos dizer que praticamente todos os seres vivos já ouviram em algum momento falar sobre o DNA e seu papel na hereditariedade, né? Passagem das características das nossos familiares para a gente, a maioria dos organismos. Porém, foi apenas em 52, um ano antes da descrição do DNA, em dupla hélice, né, de Watson e Crick, que foi confirmado sem sombra de dúvidas que o DNA é material genético. No artigo em que Watson e Crick descreveram a molécula de DNA, eles sugeriram um modelo de como a molécula deveria se replicar. Em 1958, Meselson e Stahl realizaram experimentos utilizando isótopos pesados de nitrogênio, que foram incorporados às bases nitrogenadas para avaliar como se daria a replicação da molécula. A partir dos resultados, confirmaram o modelo sugerido por Watson e Crick, que tinha como premissa básica o rompimento das pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. Griffiths, Introdução à Genética. Considerando a estrutura da molécula de DNA e a posição das pontes de hidrogênio na mesma, os experimentos realizados por Meselson e Stahl a respeito da replicação dessa molécula levaram à conclusão de que, bom, o que a gente vai lembrar é que a replicação do DNA ela é semi-conservativa, tá certo? Então a gente tem que lembrar sempre que o Meselson e o Stahl descobriram que quando o DNA é replicado, as fitas velhas e novas se misturam. Então, uma fita antiga e uma fita recém-sintetizada. E é isso que a gente vai ver agora. Ó. Veja, a molécula de DNA, que é a molécula de DNA, em duas visões. Ela é estruturada e ela bioquimicamente. Então, veja só. Quando você tem uma ligação GC, você tem três pontos de hidrogênio. Quando você tem uma ligação AT, você tem uma ligação com duas duplas ligações. Lembrando, então, que o DNA ele é constituído por três partes. São os nucleotídeos. Quais são? Quais são? Então, o grupo fosfato. Então, grupo fosfato. O açúcar, que no caso é uma desoxirribose. Desoxirribose. Por isso o nome, né, do DNA. E a base nitrogenada. Por isso que o nitrogênio na outra questão é tão importante, porque o nitrogênio é a base dessa base nitrogenada que gera um material genético. Quais são as bases nitrogenadas? A, T, C e G. Adenina, timina, citosina e guanina. Então, ó, lembrem sempre. Então é adenina, timina, citosina e guanina. Sempre adenina se liga com timina. Timina se liga sempre com adenosina. Então, ó, o que você tem que lembrar sempre é isso. Citosina com guanina. Guanina com citosina. Então, adenina com timina. Timina com adenina. Sempre nessa forma. Adenosina, tá? A adenina, timina, citosina e guanina são bases nitrogenadas. Então, para a gente conhecer um ser vivo, a gente tem que conhecer as bases nitrogenadas. Por isso que a gente ouve falar tanto em genoma, né? Projeto Genoma. A gente quer saber a sequência das bases. E essas são chamadas receitas da vida. Agora, preste bem atenção agora.
Vamos sair dessa figura e vamos para outra. Olha o que o Meselson fez. Ele marcou as bases nitrogenadas com um isótopo radioativo. Então ele tinha certeza qual era a fita velha e nova. Aqui no caso, o DNA ele é sempre uma fita dupla. O DNA é uma fita dupla. Imaginem no carnaval, a gente com aquelas fitinhas de carnaval, duas entrelaçadas. Esse é o DNA, tá? Imagine isso. Quando ele é duplicado para formar duas células diferentes, quer dizer, duas células idênticas, por exemplo, você machucou sua pele, quando a pele se reproduz, forma dois DNAs iguais, tá? Uma fita é velha e a fita vermelhinha aqui é a fita nova. Então sempre tem uma fita nova e uma fita velha. Tá claro? Porque o DNA anterior ele vai dar origem a dois DNAs idênticos, mas com a fita nova sendo colocada em cada um deles. Como que duas fitas vão virar quatro? Chegando mais uma fita em cada lado. Entenderam isso? Então a ideia é que as fitas velhas, tá? Ou velha, né? Fita velha. Aqui eu estou olhando só para o grupo fosfato, o GP e o açúcar, na verdade. A base está lá dentro, tá? Mas é lógico que as bases estão unidas aqui à fita. Toda a fita que você vê. Então vamos lá. Aqui são duas fitas velhas. Aí eles se abrem. Lembra aqui que ele falou que quebram as pontes de hidrogênio? Se desfazem essas pontes. Liberam uma fita aqui para um lado e a outra para o outro. Aí chega uma fita nova, ó, que é feita com uma enzima especial chamada DNA polimerase. Ela vai unir então novas bases nitrogenadas unindo uma outra fita. Essa fita aqui é a fita nova. Então o DNA ele é semi-conservativo. Ele conserva metade. Semi quer dizer metade. Metade das fitas. Entenderam isso? Cada vez que se reproduz, ele vai conservar metade. Então, meu querido, minha querida, o DNA tem uma replicação semi-conservativa. Estou mostrando aqui a fita para vocês, ó, com as bases nitrogenadas, tá? Aí, quando ele se reproduz, ó, há uma abertura dessa fita. Aí chega uma nova com uma proteína especial, uma enzima que vai fabricar isso. Então ela vai pondo aqui, ó, e vai unindo a essa fita velha. Tá? A fita velha continua aqui, ó, velha, né? A fita velha fica aqui, ó. Aí a fita nova vai sendo acrescida aqui, ela vai também. Tá? A fita velha ainda tá aqui, ó, tá? E aí vão se unindo então os elementos da fita nova com a fita velha, tá? Então, ó, essa fita é uma fita nova. Essa verdinha é a fita velha. Tá? Entenderam, queridos? E aqui do outro lado a mesma coisa, ó. Se eu continuar fazendo então o verde, ó, o verde vai ficar assim, não vai? A fita nova vai chegar aqui com a DNA polimerase, ó. DNA polimerase. O que ela faz? Ela atua, ela vai fazer outro, ela vai atuar aqui, ó, no sentido 5 linha, 3 linha. É sempre assim, tá? Depois numa outra aula eu explico. Do sentido 3 linhas, 5 linhas, 3 linhas. Então o que ela vai fazer? Depois ela vai formar aqui, ó, fragmentos também que vão se unir e vão formar um outro, ó, uma outra fita nova. Então na verdade isso aqui chama fragmentos de Okazaki. Então o DNA ele se divide em dois, ó, como se fosse um dedo aqui, ó. Ele abre, bifurca e aí vem outro DNA aqui. Vem se unir a ele, ó. Tá? Ó. Aqui, ó, ele continua aqui, a fita velha, tá vendo? Aí a nova tá aqui. Fita nova. Entenderam isso, queridos? Espero que vocês tenham entendido, tá? Fita nova. E aqui a antiga era a fita velha.
Sempre vai acontecer isso, sempre. Então eu queria passar para vocês que o DNA, você abre o dedo, abre o seu dedo assim, ó, de forma a formar um V para baixo, entrelaçando então outro DNA. É isso que acontece, tá? Então tá aí a explicação para a replicação semiconservativa. Espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço. E aqui mostrando a visão geral, ó, do que a gente viu. Sempre uma fita, ó, fita velha e vem a fitinha nova aqui, ó. Fitinha nova, fita velha, fita nova, tá? Sempre. Então sempre vai se unir, então, ó, duas fitas velhas unindo-se com a fita nova, tá? Então sempre ele está se unindo com fitas novas. Isso é fantástico. Isso que levou a vida na Terra, que é a replicação do DNA. Fantástico. Sobre todos os aspectos, fantástico. É maravilhoso falar sobre isso com vocês. Então foi um produto radioativo. Vejam como radiação, alguns produtos radioativos são importantes. A gente conseguiu descobrir então como que se dá a reprodução do DNA. Grande abraço para vocês. Tchau, tchau.